Cara, boa noite, senhores espectadores. Deixa eu ver quantas pessoas estão na live lá. Ô meu, pra 1 milhão falta só. Deixa eu ver. 999.999. E falta pouco. Seguinte, gurizada. Hoje nós vamos falar do Git. Git. Hoje vamos falar só de Git. Se der tempo, a gente vai falar de APIs. São coisas também que vocês vão ver bastante, tá? Mas primeiro a gente vai falar de Git. Se vocês fizeram o que eu pedi na semana passada, vocês já têm o Git instalado no computador de vocês. Se vocês não fizeram, Eu não tenho. vocês desobedeceram, pai. Eu não. Tava na. Eu falei. Tá, então já vai no Google aí, bota assim, ó, Aham, download download. Git. Só Git? Aqui, achei já. Ah, esse aqui é o Discord. Mas eu não lembro de compartilhar o Discord na live. Mas enfim. VS Code na tela, né? Né. E Aham. o O óbvio. Alisson tem que baixar aqui. Eu Vamos boto assim, ó. pesquisar aqui. Vou mostrar aqui rapidinho, ó. Download Ah, Git. eu tô aqui no site já, Git Every. Isso, aí tu pega o do Windows ali, né? Git Download for for Windows Windows. Isso, baixa ele x6470. e instala, tá? O Git não é nada visível. Na verdade, ele vem com um terminalzinho. Se vocês apertarem aí depois de instalado, vocês forem ali no menu iniciar, vocês vão ver que está escrito Git. Não, ou melhor, vocês vão digitar Git e vocês vão ver que vai aparecer ali Git Bash. Isso nada mais é do que um terminal, tá? O que que é um terminal? É um lugar onde a gente executa lá os comandos do sistema, né? Que também tem aqui no VS Code, ó, Ctrl J. Vocês clicarem aqui no qualquer lugar do VS Code e fazer um Ctrl J, ele vai abrir essa aba aqui embaixo, ó, que nada mais é do que o terminal, ó, tá? Antigamente não, ainda se usa, mas no Windows tem o CMD também, que é uma tela toda preta, e tem o PowerShell, que é um azul, tá? Esse Git Bash, ele usa a linguagem, digamos assim, do Linux, não do Windows. E aí é até um pouco melhor, porque na maior parte das vezes vocês vão trabalhar em lugares, empresas que vão usar Linux pra, como servidor. Às vezes a gente vai usar o computador, vai ser o Windows mesmo, mas lá, preguiça. Lá no servidor onde os sites vão estar hospedados, vai ser Linux, tá? Então é bom vocês já aprenderem alguns comandinhos de Linux. Só para vocês entenderem uma coisa básica da computação, da informática, melhor dizendo, tá? Tudo o que a gente faz no computador, tudo tem comandos por trás, tá? Então a gente está aprendendo a programar para fazer sites ali que o navegador vai ler o código e vai interpretar e vai mostrar na tela o site conforme a gente dá as instruções, tá? Só que antes disso, um passo atrás, a gente está fazendo agora, por exemplo, a gente está se reunindo no Discord. O Discord, ele é a mesma coisa. O computador ele está lendo códigos, interpretando e mostrando na tela do nosso computador os códigos interpretados, tá? Isso a gente chama de interface, que é a, a comunicação do ser humano com a máquina ali é a interface. Então, absolutamente tudo que vocês usarem no computador, programa, aplicativo, jogos, tudo, sites, tudo tem programação por trás que o computador está interpretando e mostrando para nós, traduzindo para nós, digamos assim. Então, já comecem a ver as coisas dessa maneira, tá? Mas por baixo dos panos, digamos assim, em background,
nos bastidores, o que roda nada mais é do que linhas de comando, tá? Então eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, para fazer uma pequena analogia. Eu tenho aqui, acho que eu não estou compartilhando não estou compartilhando aqui, agora sim. Vou compartilhar na live também, ó. Eu tenho uma pasta em branco, tá? Peraí que essa pasta em branco aqui tá feia aqui. Deixa eu estender a tela. Pronto. Isso aqui é uma pasta em branco, tá? Eu posso vir aqui e criar uma pasta. Pum, nova pasta. Vou botar o nome dela de pasta teste, tá? E aí eu vou entrar nessa pasta teste e vou criar um arquivo aqui, ó, novo, um arquivo de texto. E o nome desse arquivo de texto vai ser aula de Git. Bom, então eu tenho um arquivo de texto vazio. Se eu clicar duas vezes nele, não tem nada, tá? Ele está dentro de uma pasta chamada pasta teste, que eu posso clicar aqui, ó, para subir um nível, digamos assim, sair da pasta para ver a pasta teste. Então eu tenho uma pasta teste e dentro da pasta teste eu tenho um arquivo chamado aula de Git, certo? Eu vou deletar essa pasta. Ponto. E voltar para o VS Code. Aqui no terminal, ó, eu estou dentro daquela pasta que eu estava mostrando para vocês ali. Nova pasta. Dentro de documentos, nova pasta. A primeira coisa que eu fiz ali, vocês viram que eu criei a pasta, nananá, a primeira coisa que eu fiz foi visualizar essa pasta vazia, tá? E aí, como é que tu faz isso geralmente? Tu dá dois cliques na pasta, a pasta abre e tu vê ela lá, o que que tem dentro dela. Como eu estou no terminal, eu posso fazer isso por linha de comando. O comando seria o ls. Como não tem nada, não mostra nada, ó, tá? Mas eu vou fazer exatamente o que eu fiz. Eu criei uma pasta dentro daquela pasta, né? Chamada pasta teste. Lá na pasta não tem nada. Então eu vou digitar aqui, ó, mkdir, que seria make directory, né? Crie diretório e eu vou botar o nome. Como é que era? Pasta teste, né? Ó, bom. Se eu der o ls de novo, ele já mostra aqui, ó, pasta teste, tá? E se eu for lá naquela pasta em branco, olha a pasta teste de novo aqui, ó. Tá vendo? Dá um zoomzinho aqui. Ah, não dá pra dar zoom aqui. Quero dar zoom aqui e não consigo dar zoom. Não consigo dar zoom aqui. Tá? O que que eu fiz? Eu criei uma pasta via comando no terminal. Só que o que que eu fiz antes? Antes eu criei a pasta, depois eu entrei na pasta e criei um arquivo de texto. Então tá faltando fazer isso. Aqui ainda no terminal de comando, a pasta está ali, eu vou entrar na pasta. Para entrar na pasta é cd e o nome da pasta, pasta teste. Se eu fizer assim, ele não vai entender, ó. Vai dar erro. Tá vendo? Por que que ele está dando erro? Lembra que quando a gente estava aprendendo lá JavaScript, principalmente JavaScript, mas HTML também, que a gente fazia assim, quando é texto tem que ser em aspas. Lembra? Quando é número, né, não precisa ter aspas, mas se for um número dentro de aspas, não é número, é texto. Essas regras, elas meio que valem para tudo quanto é tipo de coisa dentro da programação. Então eu não consigo entrar na pasta digitando o nome dela. Eu preciso digitar cd, pasta teste, e aí eu vou entrar dentro dela. Como é que eu sei que eu estou dentro da pasta? Se vocês olharem aqui em cima, ó, mudou. Antes eu estava aqui, ó, na nova pasta, eu estava dentro de documentos, nova pasta. Agora eu estou dentro de novo, de documentos, nova pasta, pasta teste. E se eu fizer um ls aqui, ele não vai ter nada porque não tem nada aqui dentro.
mas eu posso criar um arquivo. Eu vou dar um echo, que vai ser... O que eu vou digitar no arquivo? Era aula Git, né? Aula de Git. Opa, aula de Git. E vou jogar isso para dentro de um arquivo chamado, eu vou botar assim, ó, aula de git.txt. Como eu estou lidando com terminal, eu tenho que é, sempre saber qual é a extensão do arquivo. Porque se eu criar um arquivo sem a extensão, o computador não vai saber como ler ele, não vai saber se é uma imagem, se é um arquivo de texto, se é um vídeo, o que que é. Então tem que ter isso aqui. Essa aqui é a extensão básica aí para texto. Enter. Aqui parece que não aconteceu nada, mas se tu der o ls de novo, tá ali, ó, aula git.txt. E para a gente tirar a prova real, digamos, tu pode vir aqui na pasta que a gente criou, que vai ter aqui a pasta teste, vai entrar nela, olha aqui, ó, um arquivo chamado aula de Git, e se der dois cliques nele, vai estar escrito aula de Git dentro, como eu fiz no terminal. Então, basicamente, tudo que a gente vê, que a gente faz no computador, por trás está rodando comandos, comandos parecidos com esses aqui que eu estou mostrando para vocês no terminal. Como já virou uma bagunça aqui, ó, tá cheio, eu posso digitar clear e dar um enter, que ele limpa o meu terminal, ó. Na verdade, se eu scrollar para cima, eu ainda consigo ver as coisas que eu fiz ali. Mas ele limpa o terminal para a gente parar de ver. Por que que eu estou explicando isso para vocês, tá? Porque a gente vai começar a usar alguns comandos de terminal quando a gente aprende Git. Vocês não podem estar perdidos com isso. É, em paralelo, vocês estão aprendendo algumas coisas que a gente sempre vai usar na programação. Por exemplo, como referenciar um arquivo, um diretório, tá? Eu abri o meu VS Code dentro daquela pasta. Então, se vocês olharem aqui, ó, tá aqui, ó. Se eu clicar aqui, tá ali, ó, aula Git, tá? E da mesma forma que eu crio, né, eu posso vir aqui dar um rm no arquivo chamado aula de Git, que ele vai ser excluído, já até sumiu daqui, ó. Tá vendo? E eu poderia programar em cima disso, tá? Eu não precisaria de um programa que nem o VS Code. Eu poderia programar em cima. Eu vou criar ele de novo, ó. Aula de Git, tá? Aí eu vou mandar esse texto para dentro de um arquivo chamado aula de git.txt. Foi o que eu fiz antes. Feito isso, ele já está aqui, ó. Ó, ele está com o texto que eu mandei para dentro dele e está aqui. Só que e se eu quisesse editar ele, eu poderia editar pela própria linha de comando. Eu acho que ele tem o VI, que seria o programa, entre aspas, para eu editar. Ó, ele vai abrir aqui o VI, ó. Eu não vou entrar muito nisso, tá? Mas só para vocês entenderem que eu poderia estar editando um arquivo por aqui, ó. Ó, enchi de palhaçada aqui. E até o meu aula de Git está escrito errado. Pronto. Aí eu vou salvar esse arquivo. Opa. Eu vou salvar esse arquivo aqui. E ele saiu do arquivo. Se eu ir lá e olhar o meu arquivo, ó, der dois cliques nele, ó, ele tá com todas as porcaria que eu botei ali, ó. Estão vendo? Então isso é só para vocês entenderem que no final das contas, né, tudo que acontece é por linha de comando. Então por que que a gente usa a linha de comando? Primeiro, que é mais rápido, tá? Depois que vocês aprendem a usar a linha de comando, as coisas são muito mais rápidas do que vocês ficarem usando o mouse ali, clicando nas coisas, enfim. No começo parece estranho, parece difícil. Vocês vão se sentir, quando vocês começarem a mexer na linha de comando, vocês vão se sentir hackers, mexendo numa tela
toda preta, né? E- Mas não é nada demais. Vamos para aula. Vou excluir meu arquivinho ali que eu falei. Vou sair da pasta. Como para entrar na pasta é CD, para sair é CD dois pontos. Pum. Aí ele sai da pasta. Ó, pode ver que eu estava aqui dentro da pasta teste, agora eu estou na nova pasta. Se eu der um CD dois pontos de novo, agora eu estou em documentos. Vou voltar para a nova pasta. Pronto. E vou remover rmdir, remove diretório. Vou remover aquela pasta chamada pasta teste. Pronto, agora minha pasta está vazia, tá? Só uma última coisinha aqui antes de entrar no, no conteúdo em si. Quando a gente vai referenciar coisas dentro do diretório que a gente está, da pasta, tá? Tem algumas regrinhas, tipo, ponto barra significa local onde eu estou. Então, se eu quiser criar um arquivo que nem eu fiz ali, que eu fiz um echo, né, botei um texto e aí joguei para dentro de um arquivo .txt, eu também poderia, antes aqui do arquivo, botar um ponto barra, que significa que eu quero criar esse arquivo dentro do local onde eu estou neste momento, que é dentro de nova pasta. Mas eu posso criar assim, eu quero criar um arquivo, só que eu quero criar um arquivo num diretório acima, né, que seria a pasta do Documents. Diretório acima, dois ponto barra. Aí ele vai para cima. Quando eu quiser referenciar tudo de algum lugar, tu bota um asterisco, que daí ele lê tudo que tem ali. E aí a gente começa a lidar com coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira, tá? Por exemplo, a pessoa pode ir lá na pasta do, vamos supor, lá na pasta de documentos. Vamos ver a minha pasta de documentos aqui, ó. Eu vou dar um CD dois pontos, tá? E agora eu vou listar o que que tem dentro dela. Ó, como vocês podem ver, tem um monte de coisa aqui, tá? Se eu sem querer eu fazer um RM, tá? Se eu fizer um comando de deletar e botar aqui, ó, ponto barra asterisco, ele vai, em questão de segundos, excluir tudo o que tem dentro dessa pasta. Então, às vezes, a gente faz besteira, né? Não são poucos os programadores que rodaram comandos desse tipo em pastas que eles não deveriam ter rodado e deu ruim. Então, isso é caso até de demissão. Imagina tu excluir o servidor da empresa, por exemplo, assim, com todos os sites que a empresa tem e tal. Rapaz, que loucura. Aí, como que tu vai recuperar? Ó, Anderson, Diga, eu vou lá, tá bom? tá bom. Depois vai ficar gravado, depois tu olha. Obrigadão, cara. Feito. Falou. Tchau, tchau, gurizada. Então pensem assim, ó. Imaginem que a nossa empresa fictícia tem 5.000 sites no ar, de 5.000 clientes, tá? E aí vai o queridão lá que está aprendendo a mexer e exclui tudo, né? Como que a gente faz para recuperar esses sites? Uma ideia? Hã? Co- Ideias? Talvez com o versionamento de código do Git. É o único jeito, eu acho. Exatamente. Tem duas maneiras, né? Ou tu vai tentar um backup, alguma coisa assim, vai ligar para a empresa lá que faz a hospedagem do teu site, ver se eles conseguem um backup, né? Conseguem recuperar. Porque assim, ó, é, eu não sei se vocês têm noção disso, tá? Mas tudo que está na internet, tudo que está no ar, digamos assim, na verdade está dentro de um computador, tá? E assim como tu exclui as coisas do teu HD e aí depois tu sofre para recuperar, tu pede para alguém
tentar recuperar, e aí a pessoa entra lá no profundo da alma do HD para ver se consegue recuperar os arquivos e tal. Eles também conseguem fazer esse tipo de coisa lá nos servidores, tá? Um site que está no ar, ele nada mais está do que um servidor que está rodando dentro de um computador. Então seria como se fosse um computador ligado 24 horas por dia, que quando tu digita o endereço do site, ele te manda lá para o endereço do computador e acessa os arquivos do teu computador e tal, e mostra o site no navegador, tá? A grosso modo é isso. É claro que os servidores, eles são mega computadores, né? São computadores assim que gigantescos com milhares de HD e com tecnologias muito mais avançadas do que o teu computador que tu tem na tua casa. Mas a grosso modo é isso. Tudo que passa pela internet nada mais é do que computadores se comunicando. Certo? E aí a gente vai para a resposta do Gabriel. Foi o Gabriel que falou, né? Do Gabriel. Que uma das maneiras da gente recuperar as coisas que a gente perdeu é através do Git, tá? Eu cheguei a fazer um, como é que é? Um desenhozinho aí na última aula, ali no finalzinho da última aula, para tentar começar a explicar para vocês o que seria o Git, tá? Eu vou puxar aqui de novo, que daí a gente já deixa gravado do início ao fim ali, para entender bem o que é o Git. Cadê o programa? Espera aí que eu vou abrir aqui um programinha. Eu tinha aberto o Paint, né? Mas o Paint eu não sei mexer, cara. Estranho, né? Não sei mexer com Paint. Então eu vou pegar aqui o GIMP. O GIMP ele é um editor de imagens gratuito, que ele é original do Linux. Então, de tanto usar o GIMP para fazer as coisinhas no Linux, eu acabei usando ele, acabo sempre usando ele como padrão. Aí já abriu aqui, pá, abrindo o GIMP. Acho que eu abri dois GIMP. Tá. Abrindo o GIMP. Vou criar aqui uma coisinha em branco, ó. Lim. E aqui a gente pode. Opa, deixa eu pegar o pincel aqui. A gente pode brincar, ó. Tá? O que é o Git? O Git, falei errado. Deixa eu botar aqui 200 pixels. O Git nada mais é do que um sistema de versionamento. Cadê meu texto? Ah, tá aqui. Tá. O Git é um sistema de versionamento, tá? Vocês já viram provavelmente alguma vez na vida de vocês alguém falando assim: ah, esse aqui é o 2.0. Ah, esse aqui é a versão, é uma versão melhorada. Ah, esse aqui lançou uma versão nova, sabe? Isso é versionamento, basicamente. Então, geralmente a gente vê algumas coisas na internet do tipo assim, versão 1.0. Ele tá na versão 1.0 ainda. Ah, não, esse aqui é melhorado, ele é o 2.0, tal. E às vezes, assim, mais raro, mas acontece também de falar assim, é beta, é alfa, né? Isso aqui são nomenclaturas de versionamento. Quando sai para o mercado um programa, alguma coisa, ele sai geralmente na versão 1.0, tá? Ou alguma variação, 1.2, 1.3, 1.4. Às vezes tem assim, ó, 1.3.5, tá? É a versão. Alguns aplicativos, quando tu abre no celular, eles também mostram ali versão tal. Por que que isso é importante? Para tu saber em qual versão tu tá e se tu tá desatualizado ou não. Eu estou usando o Android
15. Então ele está na versão 15. Ah, eu estou usando o Windows 10. É a versão 10 do Windows, tá? Isso é versionamento. E o Git nada mais é do que versionamento. Então a gente vai começar a trabalhar com Git. Eita, não consegui. Vai tirar isso aqui. A gente vai começar a trabalhar com Git e vai começar a versionar as coisas. Para que serve a versão? Na semana passada a gente começou a falar um pouco sobre isso, tá? Imaginem que a gente tem aqui uma linha do tempo, tá? A gente tem uma linha, opa, a gente tem uma linha do tempo. Eita, tá bugado ali, cara. Oxi, ficou branco o pincel. Ah, não consigo fazer uma linha reta. Aqui. Imagina que a gente tenha uma linha do tempo. Plim. Onde, né? Aqui seria o início do nosso projeto. Deixa eu mudar essa cor aqui. Aqui seria o início do nosso projeto, tá? Na verdade, eu posso só aumentar aqui o pincel, vai ficar mais fácil de ser espertos. Bem, aqui é o início do nosso projeto. À medida, né, que o tempo vai passando, a gente vai fazendo coisas no nosso projeto. Então, vamos fazer um site. A gente faz a home, plain. Depois faz a página de contato. Aí faz a página de produtos. Aí faz a página de galeria de fotos, né? E aí faz o quem somos. Aí depois faz uma página lá de trabalhe conosco. E assim o site vai evoluindo até se tornar o que o site é hoje, tá? Esse processo todo aqui, às vezes ele leva anos, né? O site estar onde ele está hoje, às vezes ele leva anos sendo desenvolvido. Então aqui a gente pode ter começado tipo antes da pandemia e aqui ele está em 2025, na atualidade. Então muita coisa, né? Muita coisa foi feita nesse tempo. O que que acontece? Com experiência, por exemplo, em construção de casa. A gente começa a fazer as coisas, né? E vai fazendo, fazendo, fazendo. E muitas coisas que a gente vai fazendo na nossa casa, a gente diz: ah, não, isso aqui é provisório. Depois eu arrumo isso aqui. Aí pá, vai indo, vai indo, né? Vai fazendo outras coisas. Tá. Quando chega lá em tal ponto, tu vê que esse troço aqui que era provisório, ele começou a dar dor de cabeça, certo? Porque daí tu já tá te impedindo de fazer outras coisas lá, porque esse negócio aqui que tu devia ter feito direito, tu não fez. E muitas vezes, no meio do caminho, tipo aqui, por exemplo, o negócio deixou de funcionar. Tinha um formulário na página de contato que agora não manda mais e-mail. Só que a gente já está em 2025, né? O Git te proporciona tu consultar no histórico ou na linha do tempo as modificações até tu entender qual a modificação que causou aquele problema. Isso aconteceu hoje, por exemplo. Eu estava trabalhando num projeto meu e, e não estava salvando uma informação. Só que, tipo, cara, semana passada eu estava salvando essa informação. Hoje não estava. Como que eu vou descobrir aonde que, né, o que que eu fiz que afetou aquilo? Então eu fui lá no Git, né, puxei e fui vendo tipo ponto a ponto na linha do tempo daquele arquivo, até chegar no ponto que, bah, foi aqui, ó, que eu tirei lá uma parte do código que eu não precisava ter tirado, entendeu? Então isso acontece muitas e muitas vezes na programação. Então vocês precisam aprender Git. Sem falar que 99% das empresas utilizam Git.
Então, vocês precisam já. Não é porque vocês estão iniciando na carreira que vocês não. Que vocês vão começar como uns bebê engateando, entendeu? Vamos começar já sabendo alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber do Git, quando a gente começa o Git, é como começar ele num projeto. Vocês já têm aí os projetinhos de site que vocês fizeram e coisa e tal, né? Vocês podem fazer, usar eles, ou se vocês quiserem, vocês podem testar numa pasta nova, em branco ali, zerada, e testar as coisas que eu vou fazer aqui para vocês. Depois vocês podem voltar à live lá quantas vezes vocês quiserem para tentar entender o que que eu estou fazendo, tá? Mas a primeira coisa é iniciar. Como é que a gente inicia o Git? Git, deixa eu comentar aqui. Git init. Esse é o comando para começar o Git em alguma, né, em algum projeto. Então a gente vai lá no nosso projetinho, que aqui é uma pasta em branco, né? Nova pasta, pasta em branco e tal. Ó, se eu digitar, se eu digitar git init aqui, vai dar treta. Por quê? Porque quando eu estava falando com vocês, estava mostrando as coisas para vocês, eu saí da nova pasta e eu tô aqui, ó, dentro da minha pasta de documentos. Se eu iniciar o Git aqui, eu vou acabar versionando tudo que está dentro dessa pasta, que é uma cambada de coisa aqui, ó. Não é isso que eu quero, né? Quero fazer um projetinho. Então eu vou voltar CD para a nova pasta, onde ela está vazia. Não tem nada aqui, ó, tá? Então minha pasta está vazia. O que que eu vou fazer? Git init. Feito isso, ele já aparece escrito para nós aqui, ó. Initialized empty git repository, blá 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 blá. Significa que ele iniciou um repositório Git vazio no endereço. Pá, esse aqui é o endereço dele, ó, que nada mais é que o endereço absoluto do meu computador dessa pasta. Então ele puxa desde o HD lá, ó. C2 ponto é meu HD. HD, users, Acer, documents, nova pasta, ponto .git, tá? Ele iniciou o Git dentro dessa pasta. Então, se eu fizer um ls aqui, de novo, eu boto o LA, vocês vão ver que eu boto o LA ali, né? Que ele deixa ordenado bonitinho. Se eu fizer só o ls, fica assim, ó. Opa, fica assim, ó. Nem não mostrou nada, tá vendo? O LSLA, ele ordena e bota umas informaçõezinhas a mais, por isso que eu uso assim. Vocês vão ver que dentro da minha pasta existe agora uma pasta chamada .git. Dentro dessa pasta é que vai ficar todas as informações necessárias e vai ficar criptografada também sobre o histórico do meu projeto que eu estou começando agora. Geralmente a gente não mexe nada dentro dessa pasta aqui, tá? Dificilmente a gente vai mexer. E pode dar BO de vocês não conseguirem mais recuperar alguma coisa e vai dar uma dor de cabeça. Então deixa quieto assim, só o Git aqui. Se vocês olharem aqui do lado onde ficam os arquivos do meu projeto, ó, vocês não estão vendo a pasta Git aqui, né? E se a gente for lá na minha pasta nova, onde é que está minha pasta nova aqui? Não, cadê minha pasta? Aqui, ó. Se vocês forem lá na minha pasta nova, opa, aqui, vocês também não estão vendo nenhuma pasta aqui dentro. E aí vocês podem ficar na dúvida se a pasta do Git foi ou não foi criada de fato. Na verdade, ela foi, mas ela está oculta. Aqui no Windows dá para olhar aqui, ó, exibir itens ocultos. Olha ela ali, ó. Play. Tá aqui a querida, tá? Então ela tá aqui, mas ela ficou oculta. Que até eu acho que é até por segurança e tal, para não te atrapalhar, tu não acabar excluindo ela sem querer, enfim. Ela fica ali. Onde é que tá meu GIMP? Tá aqui.
tá? Então a minha pasta está criada, por mais que vocês não consigam ver ela nem no VS Code e nem lá na pasta do Windows ali, a pasta Git está criada. Feito isso, eu já posso executar meus comandos de Git. E aí alguns comandinhos assim são básicos, né? Git status. Ele vai sempre te informar o status atual, né, do teu versionamento. No caso aqui ele está dizendo que ele está na branch master, nenhum commit ainda, nada para commitar. Então, tipo, tá no início do início, tá? Eu já vou explicar essas coisas para vocês. Mas eu vou criar um arquivo aqui dentro dessa pasta, new file. O nome do arquivo vai ser readme, read.me, tá? Ele vai ficar aqui. Se eu der o ls aqui, né, de novo, ó, eu tenho a pasta git e agora eu tenho um arquivo chamado readme, tá? Na verdade, eu escrevi errado. Então, eu vou aproveitar que eu estou ensinando para vocês aqui e vou excluir esse arquivo. rm readme. Foi-se. Não existe mais. O certo é readme.md. Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi. Pode ver que ele mudou aqui, ó. Deixou um login aqui. Tá? O que que acontece? Nesse arquivo aqui, eu vou registrar as coisas básicas que a gente está falando aqui, tá? Então, primeiro eu vou digitar aqui aula de Git, tá? E aí eu vou dizer aqui, ó, depois eu vou colocar aqui um textinho que vai ser é, explicação geral. E depois eu vou colocar um outro título que vai ser comandos básicos. E aqui eu vou começar a falar os comandos para vocês. Então, o primeiro é o git init, que nada mais é do que inicia o git no diretório. Lembrem-se sempre que diretório é a mesma coisa que pasta, tá? Atual, ou seja, onde vocês estão. Esses dois comandos são os mais básicos possíveis, tá? Git init e git status, tá? Visualiza, não, resume, tá? Resume o status atual do projeto. Pronto. Esses são os mais básicos, tá? Como vocês podem observar, eu estou fazendo um pouquinho diferente aqui, ó. Estou fazendo com um hashtag aqui, duas aqui, tá? Esse tipo de escrita, tá? Ela tem um nome que é Markdown. Ela é parecida com HTML, tá? Esse negócio que eu fiz aqui, eu acho que talvez, eu não sei se vocês já viram, mas tipo no no WhatsApp dá para fazer coisas assim também. Tu coloca a hashtag e aí ele fica em negrito, né? Tal. Dá para fazer umas coisas assim. Tu bota isso aqui, ele já vira uma lista. Essa é uma linguagem universal ali de texto, para a gente criar texto rápido e conseguir organizar eles. Mas só para vocês entenderem, isso aqui que eu fiz seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, tá? Aula de Git. Seria exatamente a mesma coisa. E aqui essas duas hashtags seriam um H2 aqui. E aqui, ó, como é uma lista, né, seria como se fizesse uma UL e dentro dela fizesse duas LI. E aí cada uma com um texto aqui, né, assim. Pum, tá? É a mesma coisa. Só que o Markdown ele é mais rápido, né? Então, quando a gente vai criar um arquivo aqui, é interessante fazer assim, que ele já fica mais bonitinho.
Se eu não me engano, dá para abrir aqui, ó, Open Preview. Ó, ele ficou assim, tá vendo? Então é básico, ó. Mas aqui está o título principal, aqui está o título secundário, aqui título secundário e aqui uma listinha. Então até para escrever texto a gente consegue, entre aspas, usar programação, sabe? E já ir formatando o texto. Então, aplicação dada, vamos para os comandos. Existe aqui um trio, digamos assim, que vocês sempre vão ver esse trio, tá? São os três irmãos, digamos assim, do Git, que é o Git add, o Git commit e o Git push. Esses três caras aqui, eles sempre vão aparecer durante o trabalho de vocês. E aí eu vou explicar para vocês por quê, tá? Mas antes, como eu iniciei um Git aqui e tal, e aí eu criei um arquivo, vamos usar agora o Git status e entender, né, se mudou alguma coisa. Git status. Ó, ele já tem uma informação nova aqui. Ele continua igual aqui na branch master, sem commits ainda. Só que ele me diz aqui que eu tenho arquivos, né, files, untracked, que seria traqueado. O que pode ser traduzido como traqueado? É, não mapeado, talvez. Enfim, acho que não mapeado dá para ser. Ele está dizendo que existe um arquivo aqui, ó, chamado readme.md, que não foi mapeado, tá? Isso significa que existe um arquivo no meu projeto, que ele está no meu projeto local, né? Prestem bem atenção nisso. Ele está no meu projeto local, aqui no meu computador e tal, mas eu ainda não mandei ele para o meu projeto oficial, que seria o online. Então, se eu deletar esse arquivo agora, eu não consigo recuperar ele. Depois que eu pegar esse arquivo e mandar ele lá para o meu projeto oficial, ainda que eu delete ele do meu computador, ainda que o meu computador caia na água e pare de funcionar, né, ou estrague, sei lá, o cachorro mije no computador e o meu HD vá para o saco, não sei. Qualquer coisa aconteça com o meu computador, se esse arquivo foi enviado para o meu projeto oficial, eu consigo recuperar ele com um comando. E aí vem a maior importância do Git, né? Que foi o que a gente estava falando lá no início. Eu consigo recuperar em instantes um projeto inteiro que foi perdido. E aí eu acho que eu não preciso dizer para vocês, né, a importância da gente versionar os nossos projetos e ter esse tipo de recurso, né, nas nossas mãos. Isso literalmente pode ser a diferença entre vocês serem demitido ou não de uma empresa. Fizeram cacaca, mas é possível recuperar? Beleza, joinha para vocês. Fizeram cacaca e esqueceram de atualizar o projeto? Tchau e benção, né? Não, não volte mais aqui. Então, é importantíssimo vocês entenderem como funciona o Git, tá? Antes de ensinar, então, esses comandos aqui, a gente vai fazer o básico do Git. Eu já iniciei o Git, tudo. Só que eu preciso mandar ele para o meu projeto oficial. No caso, existem sites, que foi o que o Gustavo falou lá no início do GitHub. Existem sites que armazenam esses projetos, né, no ar e mantém todo o histórico dele lá, tudo bonitinho, tá? Deixa eu ver se eu já estou logado aqui, beleza. Só para não vazar informações, às vezes o cara bota a senha, né? Pum, 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 aqui, ó. E aqui, Claro, ó. Oi.
Não sei o que eu tô vendo Hã? aqui, ó. Nada a ver, mas aqui, ó. Várias opções. A acessibilidade do teu microfone, Gustavo, tá mal configurada. Fica cortando a tua fala. Tem que falar mais perto do microfone. Tá ouvindo agora? Não Sim, sei o que eu tenho problema, acho que você tá baixar o. cortando. Tem várias opções de tipo de Windows. Tem várias opções de Tem, quê? tem Git for Windows, De Git for tem Windows. o Stand Ah, Driver. tu ainda tá lá no download do Git. É, eu não baixei ainda. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Clica aqui, ó. Download for Windows, tá? Pega aqui, ó. É que aqui ele fala, do tipo de arquitetura, pá, 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 pá. Provavelmente é só tu clicar nesse primeiro aqui, ó, Tá. que vai dar certo. Ele já vai pedir pra ti onde tu quer baixar e aí já era, certo? Olha aí. Tá. Depois a gente vai arrumar essa tua sensibilidade aí que tá cortando tua fala. Tá. Esse aqui é um site dos muitos que temos aí que fazem esse tipo de armazenagem que eu falei para vocês dos projetos, tá? Se vocês entrarem lá nesse site e acessarem o meu perfil, vocês vão ver lá vários projetos meus. É, já faz um tempo que eu não mexo, então tá bem feinho. E tem vários projetos não acabados aqui, ó. Pá, 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 que eu teria que fazer. Teria que mexer aqui e tal. Tem uns que eu teria que deletar, que já não me interessa mais. Mas enfim, tá, estão aqui. Então eu vou clicar. Esse aqui, por exemplo. Ó, os códigos estão aqui. Aquele README que eu criei, tá? Ele é um arquivo que ele serve como orientação, digamos assim, ó. Ele explica, né, um pouco do projeto, né, como rodar ele no teu computador e tal, coisas do tipo assim. Então, se tu colocar um arquivo do tipo README já no início ali do teu projeto, na pasta inicial, quando tu subir ele pro GitHub, por exemplo, ele já vai vir aberto assim, já formatadinho, bonitinho para quem clicar aqui e ver. Mas se vocês quiserem, né, vocês podem entrar nas pastas aqui, ó, clicar no arquivo e vocês vão ter aqui o código do arquivo, tá? No caso do GitHub, vocês estão vendo aqui um perfil público. Então, tudo que eu coloquei aqui, qualquer pessoa pode entrar aqui e visualizar, tá? Qualquer pessoa pode olhar tranquilamente aqui. Ah, então, tem que cuidar para não colocar informações aqui que não devem ser vistas, né? Por exemplo, o meu projeto ele se comunica com um banco de dados. Aí tu vai lá e bota a senha do banco de dados. Se tu fizer isso, qualquer pessoa pode vir aqui, clicar no arquivo e visualizar. Então, geralmente a gente coloca coisas que nem esse .env.example. Ó, ele diz que eu preciso, né, dessas configurações aqui para rodar. Só que pode ver que aqui elas estão tudo vazias, tá? Então eu preciso disso, mas não tenho elas aqui. Eu vou ter que baixar e aí editar esse arquivo e botar as configurações aqui para ele rodar. Mas só para vocês entenderem. E aí, esse projeto que eu falo que o GitHub ele armazena, na verdade ele tem um outro nome. A gente chama esses projetos de repositórios, porque eles armazenam códigos, tá? Então eles são conhecidos como repositório. Daqui para frente eu vou falar sobre repositório e vocês já sabem que eu estou falando do projeto de vocês lá dentro do GitHub. Então eu preciso criar um projeto aqui dentro do GitHub, certo? Eu vou vir aqui em Create New e eu tenho aqui ó, New
repository. Aí tem algumas informações aqui, papapá, papapá, papapá. Tá? As mais importantes, né? Owner, o dono, né? No caso sou eu. Qual é o nome do repositório? Eu vou botar aqui, ó, aula de Git. Ele vai ver aqui se está disponível, né? Tá. Eu vou digitar aqui aula de Git. Opa. Aula de Git feita em live para os alunos do projeto Programação Livre em 2025. Só uma descriçãozinha aqui só, nada muito grande. Ele vai perguntar se tu quer que ele seja público ou privado, né? Privado aí, se eu não me engano, tem custos, tem outras coisas ali que o GitHub também tem que se pagar, né? E o público todo mundo pode ver, então eu vou deixar público. Aqui ele pergunta se eu quero iniciar o projeto já com o README, né, pronto. Não, porque eu estou criando o meu, então vou deixar quieto aqui. E aqui ele também faz aqui uma pergunta se eu quero adicionar um arquivo chamado gitignore, que depois eu vou explicar sobre ele, mas eu não vou adicionar agora. E aqui ele pergunta a licença, tá? Tem alguns tipos de licença já padrão, ó. Vocês podem ver. Essas licenças é para proteger o teu projeto. Então, tipo, se tiver uma licença aqui que tu não pode fazer algumas coisas, né, e tal, e aí uma pessoa for fazer, essa pessoa tá fora ali da licença, tu pode usar isso na justiça, por exemplo. Enfim, outras coisas mais nesse sentido. Proteger o projeto judicialmente. E aí, só para vocês entenderem também, né, como isso aqui é público, qualquer pessoa que tenha uma conta no GitHub pode visualizar o projeto de vocês. É claro que agora vai ser muito difícil alguém visualizar porque nós somos um Zé Ninguém, né? Então vai ser bem difícil alguém visualizar. Mas tenham sempre isso em mente. Então, uma tarefa que vocês também vão precisar fazer é criar uma conta no GitHub. Então é só digitar github.com e criar essa conta lá. Depois a gente vai começar a se comunicar e vocês vão ver esse meu projeto aqui lá e eu vou ver os projetos de vocês. Então, sempre que eu precisar corrigir algo de vocês, né, ou analisar o que vocês fizeram, vocês vão mandar o que vocês fizeram para o repositório de vocês. Eu vou baixar no meu computador, vou rodar ele aqui e vou entender ali o que vocês fizeram, como vocês fizeram, o que está certo, o que está errado. E inclusive eu posso mandar sugestões de correção. Vocês vão ver que é bem legal. Daqui para frente a gente vai usar o Git sempre. Então vou criar o repositório. Criado. Só que não tem nada dentro, mas está criado. Então já tem até uma URL aqui, ó. Aula de Git. Tá? Ele não tem nada dentro, ele não tem nenhum arquivo, é uma pasta vazia. E aqui ele dá uma sugestão do que a gente pode fazer, tá? Se eu não tenho nada, se eu vou criar do zero, ele dá umas instruções aqui, ó. Cria, né, um arquivo chamado readme, executa o git init, que foi o que a gente fez até agora. E aqui vem os irmãozinhos que eu falei para vocês, ó. Git add, git commit e aqui embaixo o git push, tá? Como eu já criei a minha pasta, eu já iniciei o meu git lá, eu não vou seguir essa ideia aqui, eu vou seguir essa de baixo, que eu vou adicionar uma origem, tá? Eu vou copiar isso aqui, né? Copiei isso aqui. E o que que seria adicionar uma origem, tá? Eu tenho aqui um projeto local, ele está no meu computador, e eu preciso informar aqui para o Git que está no meu computador para onde que ele vai apontar quando eu mandar as informações para o meu repositório lá no GitHub. Então eu vou colar ele aqui, tá? Eu não vou explicar muito sobre isso porque isso é um tipo de coisa que a gente faz
só uma vez no projeto. Então, se vocês criarem um repositório, é só dar Ctrl C lá e colar aqui que você vai dar sucesso. Mas só para entender, né, a gente está adicionando uma origem remota, né? É isso que a gente está fazendo. Já foi, não deu erro nenhum, já foi. Então eu volto lá para o Git de novo e pego o segundo comando. Git branch m. Esse aqui eu não precisa, tá? Mas eu vou fazer. Mas não precisava. Mas eu vou explicar para vocês por que que não precisava. Mas vamos fazer, tá? Como vocês podem observar, antes estava escrito master e agora está escrito main, tá? O que que é isso? Isso se chama branch, tá? O que que é uma branch? Se eu não me engano, agora não tenho muita certeza, mas se eu não me engano, branch traduzido é tipo ramo. Sabe os ramos de uma planta, né? Quando a gente tem, tipo assim, ó, vou desenhar uma arvorezinha aqui, tá? Fiz uma arvorezinha aqui, ó. Ó, uma arvorezinha com um galho, né? Toda feia. E aqui tem outro galho, ó. Certo? Isso aqui é uma árvore. Era para ser uma árvore, né? E aí tem galhos, troncos. E depois a gente tem os galhos pequenininhos, certo? Que são os ramos. E aí sim ela vai ser, né, por todos os galhos. As branches são como se fossem ramos, tá? Então são ramificações da linha principal. Essa linha, vamos dizer que isso aqui é uma linha do tempo. Isso aqui é a linha principal do tempo. E aí a gente vai ter meio que realidades paralelas, que vão partir de momentos, né, da linha do tempo. Quem viu a série do Loki está entendendo o que eu estou falando. É mais ou menos assim que funciona. Até chegar num ponto que o negócio vai estar um verdadeiro espantalho. Vai ter linha do tempo saindo de tudo quanto é lado, assim, e papapá, é uma loucura, assim, sabe? Dados momentos elas se encontram, elas se cruzam e vira uma bagunça, tá? Mas é só para vocês entenderem. Essas linhas do tempo a gente chama de branches. Vou até colocar aqui. Branch, tá? E aí a gente tem, né? Opa, isso não é um comando, tá? Isso é uma nomenclatura, branch. Essa branch principal, que é a linha principal, a linha do tempo principal, ela se chama main. Main. Vou botar aqui mesmo. Main. Mas, aqui, ó. Eita, é ruim de fazer no mousepad. Ó, isso aqui é branch main, que é a principal. Eu posso criar outras branches que eu vou dar outros nomes para elas. Mas a main vai ser sempre a principal. Geralmente a main é a que é a valendo, digamos assim. É aquela linha do tempo que a gente só manda os ajustes para ela quando a gente tem certeza que o que a gente fez está desenvolvido corretamente, está funcionando, não está dando erro nem nada. É essa que fica em produção, que a gente chama. Que vocês também vão ver bastante sobre isso, produção. Produção é o valendo. Então eu vou ter o meu site, por exemplo, no meu computador que eu estou desenvolvendo, eu vou ter o meu site no meu repositório lá no GitHub e vou ter o meu site online, numa hospedagem onde as pessoas podem acessar, tá? A, É esse lugar onde as pessoas podem acessar e tudo mais que a gente chama de produção, que é o valendo mesmo. Então, se eu fizer alguma coisa errada lá, as pessoas tudo vão ver. Então, imagine, né, quando vocês acessam lá o Instagram, por exemplo, se sobe um erro
para a versão de produção do Instagram, todas as pessoas que usam o Instagram vão ver esse erro lá e vai dar treta, vai dar problema, tá? Então a gente começa a lidar com mais de um lugar. A gente desenvolve tudo no nosso computador, mas a gente manda para lugares diferentes. E quando a gente fala, né, que a gente falou em outro momento ali, que a gente falou, por exemplo, do 1.0, tá? Isso é a versão de produção. Então, vamos supor que lá em produção, na main, está rodando a versão 1.0. Mas no meu local, no meu computador, eu posso estar rodando a 25.34, sei lá, entendeu? De tantas ramificações que tem nesse projeto, né? Um projeto grande, complexo, com vários times trabalhando e tal. Ele pode estar numa versão totalmente diferente da que a gente está lá em produção. Por isso que, por exemplo, o Windows está no Windows 11, entendeu? Aí tu pensa assim, bah, só teve 11 versões do Windows. Não, né? É só uma nomenclatura dele ali, certo? Estão entendendo? E aí, por último, né, que é o mais importante, é como é que a gente faz então para pegar o que está no meu computador e mandar para esse bendito repositório para eu ter as minhas coisas salvas lá e não perder mais elas. E aí vem os três queridos ali que eu falei para vocês, tá? O Git add, né, como o nomezinho já sugere aqui, ele adiciona as mudanças. Eu vou botar de uma forma aqui que vocês vão entender, tá? Vou botar entre aspas. No pacote, tá? Vamos pensar que a gente está fazendo uma ideia meio parecida com os Correios. Então, eu tenho um monte de mudanças aqui dentro do meu projeto. Eu preciso colocar essas mudanças numa caixa, fechar elas e mandar pelo correio lá para o meu repositório, que é o GitHub. Então, o primeiro passo é a gente adicionar as mudanças no pacote, tá? Se eu der um git status aqui, ele vai mostrar para mim, né? Lembram? Que o readme não está dentro da caixa, não está dentro do pacote. Então eu vou fazer aqui, ó, git add e vou digitar o nome do arquivo que eu quero botar dentro da caixa, que é o readme.md. Nunca esqueçam da extensão, que senão pode dar. Vocês podem estar adicionando coisa que nem está no projeto, que está meio torta no projeto de vocês. Feito isso, ó, não deu erro nenhum, mas se eu der um git status aqui, vocês vão ver que o que estava vermelho agora está verde. E já está dizendo aqui qual é a mudança. Ó. É um arquivo novo, tá? Eu posso mexer aqui, né, e salvar? Posso, não tem problema nenhum. Se eu der o git status, ele vai dizer que o arquivo está modificado. Agora ele não é mais um novo arquivo, é um arquivo modificado. Porque ele já entende que o arquivo está dentro do pacote, porém está modificado. Se eu não adicionar essas mudanças aqui, fazer a mesma coisa, git add, né, ele não vai subir. Ele vai subir a versão anterior do arquivo. Agora ele vai subir o arquivo com essas porcaria que eu botei aqui. Então, deletei. Se eu der o get status de novo, modificado. Se eu subir agora do jeito que ele está, ele vai subir com as porcaria que eu apaguei aqui. Então, eu tenho que adicionar ele novamente. E agora ele está pronto para subir. Bom. Mas nos correios não basta a gente botar tudo numa caixa, chegar no correio e falar assim: ah, eu quero mandar isso aqui para o GitHub. Manda aí seu carteiro, por favor. Não adianta fazer isso. A gente precisa selar, digamos assim, né? Colocar o endereço do destinatário, tudo, né? E embalar ele direitinho, passar uma fita, alguma coisa assim. Esse processo é o Git commit, onde a gente vai
é, vamos botar aqui, ó, selar o pacote antes do envio. Eu vou deixar um negócio aqui que é importante o dev fazer, mas nem todo mundo faz corretamente, mas que é informando o que consta no pacote, tá? Então não basta selar de qualquer jeito e mandar para o correio. O certo é selar informando o que tem no pacote, tá? Eu vou, eu já vou fazer o git commit para vocês verem, né, ele na prática. Mas como a ideia é selar o pacote e mandar, então primeiro eu vou terminar aqui o pacote, né? Terminar as mudanças e aí eu mostro para vocês. O git push, ele envia ou despacha o pacote com as mudanças, tá? Basicamente é isso. Ou, se vocês preferirem, para o repositório. Então, tipo, a minha aula tá ok, né? Já estamos no fim da aula. Eu não vou mais mexer nesse README, então eu acho que as mudanças que eu tinha para hoje estão prontas. O que que eu vou fazer? Por isso que eu falei para vocês que esses três aqui vocês vão usar direto. O que que eu vou fazer? Né? Git status é sempre bom. Git status nunca é demais. Ó, eu tenho um arquivo novo e tenho um arquivo modificado, que no caso é o mesmo, mas eles estão em versões diferentes, tá? Então eu vou adicionar o arquivo novo. Opa, git add readme. Pronto. E agora eu vou fazer o commit, que é o selar o pacote. Então, vou fazer git commit "-m". O "-m" representa que eu vou deixar uma mensagem. Qual que é a mensagem que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que é o commit inicial, que é o primeiro commit do projeto, né? E eu vou botar uma vírgula, eu vou dizer aqui, ó, criado, primeira versão do README. Isso aqui já está bom. É um textinho básico, simples, mas que informa para quem for mexer no projeto o que foi feito naquele ponto da linha do tempo, o que foi feito naquele momento no projeto. Então, estou dizendo aqui, né, que é o primeiro commit e que eu criei a primeira versão do README. Dado o Enter, ó, pode ver que ele já teve uma. Isso aqui é como se fosse a resposta do serviço dos Correios, tá? Então ele diz assim que um arquivo foi mudado, houve 11 inserções, tá? Que basicamente aqui, ó, são as linhas de código do meu arquivo aqui, se vocês pararem para ver, são 11, né? Então ele, não, não, não. Se eu der um git status aqui, olha o que aparece agora, ó. Na branch main, nada para comitar, né? A árvore de trabalho está limpa. Agora ele não está mostrando mais que esse arquivo foi modificado, que esse arquivo foi adicionado, nada. Entendeu? Porque eu já selei ele. Só falta enviar, que é o git push, tá? Mas existe um outro comando aqui que eu não vou entrar muito nele, que é o git log, que vocês podem clicar, né? Vocês podem dar esse comando quando vocês quiserem, que ele vai mostrar aqui as as mudanças do projeto. Então, no caso aqui, ó, ele está mostrando que existe um commit, tá? Que é o selo, né? É o quanto a gente fechou o pacote e selou o pacote. O commit com essa identificação, que é uma identificação única, uma criptografia. Quem fez, a data e a mensagem que existe no commit, tá? Então, ele nunca vai mostrar quais são os arquivos criados, editados, excluídos, bababá, o que que foi feito em cada arquivo. Não. Porque se ele fizer isso, imagina que vai virar um textão gigante dependendo da coisa que vocês fizerem. Então ele só mostra ali e é por isso que é importante informar algo objetivo e claro.
Então, o último passo, mandar o pacote para o repositório. E aí a gente vai dar o git push, origem, que é para onde eu estou mandando. No caso, eu estou mandando para main. E ele vai disparar. Ele deu um erro, né? Permissão negada na chave pública. Ele falou que não conseguiu ler a chave do repositório. Por favor, coloque seus acessos corretos, né, e do repositório existente, tá? Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazer, mas isso aqui é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco sensível ali. Dependendo da minha chave, se alguém ver a minha chave, a pessoa pode invadir meu computador, só para vocês terem ideia. Então depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas o processo do Git é isso. Aí agora é só mandar para lá e ele tá pronto, tá? Só vou esconder aqui, rapidão, para eu pegar a minha chave. Catch. Esses comandos aqui vocês dificilmente vão fazer. Mas eu vou na minha SSH. Nossa, tem um monte aqui. Tem um monte. Vou pegar 19 aqui. Ó, isso aqui é o que eu tava falando pra vocês. Com esse código aqui, pode dar treta. E aí eu vou lá no meu repositório, nas minhas configurações. Deixa eu achar aqui onde é que é. Your profile, your project. Aqui é settings. Eu acho que é aqui. Secret variables. Não. Dava pra fazer aqui. Acho que por aqui dá. Mas aqui eu posso adicionar uma chave para cada. Eu vou botar aqui mesmo. Teste. Dá para colocar uma chave para cada projeto, se vocês quiserem, uma chave diferente. E aí só aquele computador é que vai ter permissão para subir, né, mudanças para o teu projeto. Ele tem aqui um negócio de dois fatores. Deixa eu achar aqui meu GitHub no meu celular. Achei aqui. Pronto, a chave está adicionada. E agora eu já posso começar a compartilhar de novo. Adicione minha chave lá. Tá aqui minha chavezinha bonitinha. Vou voltar para o meu projeto ali, que não tem nada ainda, porque eu não mandei nada. E vamos ver se só com isso ele manda meus ajustes agora. Git, só para, né? Só para vocês entenderem aqui, ó. A gente tem uma pasta chamada SSH que contém essas chaves, tá? Então, para eu pegar a chave, eu usei o comando cat, que ele leu o arquivo e informei o endereço da chave, que geralmente o endereço é esse aqui, ó. É SSH, e aqui vai ter as chaves, ó. O conteúdo dessas chaves aqui tem que cuidar. Geralmente elas só estão escritas assim, ó. ID, RSA pub e ID. É sempre um par. Aqui tem um par, aqui tem outro. Uma é chave pública e outra é chave privada. Mas isso não é importante saber agora. Vou mandar para a origem. Ó, aqui, a chave que você está tentando notificar, marcado como somente leitura. Aí eu fiz porcaria lá. Esqueci de marcar ela como escrita. Hum, eu não posso editar. Tá, vou ter que fazer de novo aqui rapidinho então.
Mas aqui é rápido. Adiciona ela de novo. Acho que já tá aqui, tá? Teste. Aqui que eu esqueci, ó. Permitir acesso de escrita. Sim, adicionei. Pronto, agora ela tá aqui e ela tá aqui, ó. Read and write. Ler e escrever. Agora pro VS Code, né? Manda. Plum. Agora ele mandou. Ele sempre faz um resumão aqui, ó. Tá? Ele mandou aqui que ele contou 3 objetos, papapá, teve uma compreensão aqui não sei o que. Ele manda o tamanho também, a velocidade, né? Tal. Total 3, nananá, e bababá, bababá. Mandou. Se tudo deu certo, o meu repositório agora, né, deve ter sido atualizado lá. Se eu vir aqui e clicar nele, ó, vocês vão ver que tá aqui o querido. Tá aqui o arquivo. Tá? Então, tá aqui meu README, prontinho, exatamente como eu fiz no meu computador. Agora, se vocês quiserem na máquina de vocês, vocês conseguem puxar ele para a máquina de vocês rapidinho e a gente consegue mexer nele e mexer na máquina de vocês, tudo mais. Aí, qual que é o tema de casa de vocês, né? Vocês vão criar a conta no GitHub, criar um repositório, aí pode ser aula de Git, se vocês quiserem o nome, ou o que vocês preferirem, e vão fazer esse processo, tá? Porque daí, ou bota, não precisa nem botar aula de Git. Se vocês fizerem esse processo, eu vou saber que vocês aprenderam, né, e fizeram direitinho. Bota ali, projeto não sei o que, enfim. Porque daqui para frente, tudo que vocês fizerem aqui nas aulas, eu vou atualizar e vou visualizar no meu computador para a gente poder corrigir os erros e corrigir as coisas, tá? Então, criem com um projeto com o nome que vocês quiserem lá, façam todo o processo que eu fiz. E aí só me mandem o link, tá? Me mandem o link aqui, ó, que é bem o que aparece aqui em cima. Se vocês clicarem aqui no nome do projeto de vocês, vai aparecer aqui, ó. É isso aqui que eu preciso. github.com, nome de vocês, nome do projeto. Certo, gurizada? Perguntas? Perguntas? Ah, eu vou ter que olhar a aula tudo. Tudo de novo? Começou a ficar mais tri. Começou a quebrar. Essa semana eu vou ter que olhar essa aula. Mas é bem de boa, cara. Depois tu vai ver que tu começa a fazer, o negócio vira natural. Amém. É muito tranquilo. Mas vocês ficaram com Falou, tô alguma falando. dúvida, gente? O Ricardo deve estar cheio de dúvida, mas tá sem microfone. Tá, então vamos fazer o seguinte. Tentem aí, né, fazer até a semana que vem. E se vocês tiverem dúvidas, se não conseguirem, coisa e tal, mandem pra mim lá no grupo. Mas mandem no grupo, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro. Daí a gente já resolve tudo de uma vez só. Tá bom. Beleza. Certinho? Certíssimo. Então, boa noite, gurizada. Valeu, falou e até a semana que vem. Tá bom, tchau.